Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Rei. Hoje eu vim conversar com vocês sobre a experiência de leitura de Para Toda a Eternidade, de Caitlin Doughty. Esse livro foi publicado recentemente pela Dark Side Books. É o segundo livro da autora que a editora publica. A Dark Side já publicou Confissões no Crematório, da mesma autora, que eu ainda não li, mas assim que saiu o lançamento desse daqui, eu já fiquei louca pra ler, porque ele vai falar sobre um assunto que a gente não conversa, a gente não discute, a gente não... sabe, a gente não costuma falar sobre esse assunto, que é a morte. Eu particularmente tenho certas reservas ao se tratar de morte, sabe? Eu tenho, não sei, não me sinto muito confortável falando sobre o assunto. Por isso que quando eu vi que o livro estava sendo publicado, eu já pensei logo assim, tá aí uma chance de eu me desafiar, de eu ter contato com o assunto de uma forma mais aprofundada, de uma pessoa que tá lidando com isso diretamente. A Caitlin, ela trabalha já há quase 10 anos como agente funerária, e aqui no livro ela vai falar um pouco sobre a sua experiência, mas bem pouco assim, sabe, no ramo onde ela trabalha, que ela é mais especificamente dos Estados Unidos, então ela trabalha com o sistema funerário ocidental, né, que é bem parecido com o nosso aqui do Brasil. Porém, o foco dela aqui nesse livro é tratar, na verdade, retratar pra gente, né, passar pra gente as experiências que ela teve em diversas viagens que ela fez em países diferentes, onde ela vivenciou diversos tipos de rituais pós-morte, sabe, muito diferentes, e tratou aqui no livro sobre esses rituais, sabe, apresentando pra gente um panorama de como os nossos rituais de morte, né, que a gente tem como os mais corretos, os mais certos, que esse é o jeito certo de fazer as coisas, na verdade não é bem assim, sabe? Em inúmeras outras culturas, os rituais são feitos de formas diferentes, as pessoas vivem assim há muito tempo e, tipo assim, é o que elas têm como normal, sabe? Preciso dizer que o livro foi, assim, uma baita de uma surpresa. Eu já tava imaginando que eu fosse, sabe, me deparar com uma coisa que eu nunca tinha lido antes, só que eu não tava esperando pra ser tão desafiada ao longo da leitura, porque é um livro que realmente vai mexer com aquilo que a gente tá acostumado, sabe? Vai mexer com as nossas inseguranças, no que diz respeito aqui no caso à morte, principalmente, né? Eu me senti bastante insegura em certos momentos em ler certas partes, mas enfim. Antes de começar a falar com vocês sobre o livro, eu queria lembrar que tá tendo aqui no canal uma promoção, né, um sorteio de mais de 20 prêmios, assim, prêmios muito legais pra vocês aqui no canal, para a ação de 25 mil inscritos aqui do canal. Eu vou deixar aqui no box de informações e aqui no card, caso você ainda não tenha assistido. Pra participar é muito simples, já tá tudo lá bem explicadinho e é isso, vamos lá participar. Vou falar sobre o livro agora. Bom, eu já disse que a autora trabalha, né, muito tempo no ramo e que ela vai fazer uma viagem ali pra vários países ao longo dos anos e vai retratar tudo aqui nesse livro. Ela passa por vários países, várias cidades, inclusive, dos Estados Unidos. Ela inicia o livro falando sobre uma cidadezinha dos Estados Unidos e ela fecha o livro falando sobre uma outra cidade dos Estados Unidos e seus rituais de morte nessa cidade. Ao longo desse livro, a autora vai mostrar pra gente como que nós, ocidentais, evitamos muito falar sobre morte, a gente evita lidar com o assunto, a gente deixa sempre pro último momento, assim. A gente não tem o costume, por exemplo, de perguntar pros nossos pais como que eles gostariam de ser, sabe, o funeral deles, como que eles gostariam de ser tratados depois da sua morte, porque, né, Deus me livre falar sobre morte, tipo assim, deixa isso pra lá porque não vai acontecer agora. Porém, é a única coisa inevitável da nossa vida, né, gente? Que a gente em algum momento vai morrer. E a gente não conversa sobre isso, e muito pelo contrário, a gente evita falar sobre isso até o último momento, e quando a fatalidade acontece, a gente não tá emocionalmente preparado. Nem emocionalmente, nem financeiramente também, porque a gente sabe que funerais são muito caros, caixões são muito caros, inclusive a autora vai tratar aqui no livro, vai explicar no livro que a maior fonte de renda, né, das agências funerárias, onde as agências fazem muito dinheiro, muito lucro, é com a venda de caixões, porque são muito caros. Em algumas cidades é até desencorajado que você faça outra coisa que não enterrar uma pessoa, como, por exemplo, fazer a cremação, sabe? Em alguns lugares isso não é incentivado, porque cremar sai bem mais barato do que você vender caixões, etc. Então a questão do lucro também entra muito em voga no... É difícil falar isso, né? Mas enfim, no comércio funerário, gente. Isso existe, é a forma como as funerárias fazem dinheiro e eles, de certa forma, meio que manipulam as pessoas pra seguirem esse padrãozinho, dizendo pras pessoas que essa é a forma mais correta, que é o ideal. Então a gente acaba seguindo, sabe, essa lógica. E aqui no livro a autora vai dizer que com esses fatores que eu mencionei, né, de a gente não falar sobre morte
e a gente não ter um contato mais direto com os nossos entes queridos depois que eles morrem, né? Porque a gente coloca todos os encargos nas mãos de empresas funerárias, enfim, né? A gente não tem esse contato com os nossos entes queridos depois da morte, enfim. Esses fatores fazem com que a gente se afaste cada vez mais, sabe, dos nossos entes queridos, e com isso a nossa forma de lidar com o luto é muito difícil também e diferente de diversas outras culturas, sabe, porque a gente tá tão afastado, sabe, da ideia de passar um tempo ali com o nosso ente querido antes, sabe, do adeus final, que a gente se afasta da ideia da morte, e isso fica trazendo cada vez mais problemas psicológicos, emocionais pra gente, tanto no que diz respeito ao luto, quanto no que diz respeito ao assunto da morte, sabe? Agora falando um pouco sobre o livro, né, sobre os rituais que ela acompanha em suas viagens. Eu falei com vocês que ela foi pra diversos lugares, né, várias cidades com culturas muito diferentes, e não cabe aqui nesse vídeo eu falar sobre todas elas, né, porque senão não teríamos tempo suficiente, vocês iam ficar aqui me ouvindo falar até amanhã, porque tem bastante coisa. O livro é pequenininho, mas tem vários rituais muito interessantes. Eu escolhi alguns aqui que foram os que mais, de certa forma, me surpreenderam, mexeram comigo. Não vou dizer que mexeram comigo e que não foram os únicos também, porque teve vários aqui que mexeram muito comigo. Mas eu resolvi falar sobre alguns aqui que estão logo no começo do livro e que são muito diferentes, assim, muito mesmo. Eu vou falar então sobre um aqui do Ocidente, né, mais especificamente de uma cidadezinha dos Estados Unidos, e um lá da Ásia, que fica na Tailândia, né, enfim. Vamos falar. Começando a falar sobre esse ritual ocidental, existe uma cidadezinha em Creston, no Colorado, lá nos Estados Unidos. Nessa cidadezinha existe um grupo de pessoas que é a favor da cremação ao ar livre, as piras funerárias ao ar livre, em que a pessoa não entra dentro de um forno para ser assada, entende? Ela é cremada ao ar livre, a fumaça dela vai para os céus, etc. Uma coisa bem mais natural, entre aspas. Natural porque, né, na natureza não se ateia fogo nos animais, por exemplo. Mas enfim, a autora explica que as origens dessa prática, né, de fazerem cremações ao ar livre, que vem lá das antiguidades, etc. E que esse grupo tinha muito interesse em colocar isso em prática, porque são pessoas, né, trabalhadores do ramo funerário que têm uma visão diferente daquela que a maioria tem nos Estados Unidos de vender caixões, vender sepulturas, etc. Ou a parte industrializada da cremação, que é colocar a pessoa num forno ali como se fosse um pãozinho e cremar ela dentro de um forno, sabe? É um processo bem industrial e que afasta muito a família do ente querido. E é algo que em todas essas culturas, né, em todos esses rituais aqui, é bem batido na tecla, sabe? Que a família tem um contato bem mais próximo com o seu ente querido para dar esse último adeus ali e lidar melhor com o luto, porque ela fez parte do processo de se despedir do seu ente querido, sabe? Não é uma coisa que você deixou ao encargo de outra pessoa e só. Enfim, esse grupo de pessoas que idealizou essa pira ao ar livre encontrou vários empecilhos ali no começo, já a princípio com a própria comunidade que enxergava aquilo com horror, mas ao mesmo tempo que tinham pessoas que enxergavam isso com aversão, tinham pessoas que enxergavam isso com fascínio e que gostariam, sabe, de ser cremados ao ar livre após a sua morte. Mas enfim, eles encontraram barreiras tanto com a comunidade quanto também com o poder público, que levantou inúmeros argumentos para que não acontecesse, falando de saúde pública, falando de meio ambiente, etc, né? Levantaram inúmeros mesmo empecilhos para que essa pira não acontecesse, e judicialmente esses empecilhos, né, levantados pelo poder público foram rebatidos com relatórios, estudos científicos que comprovavam que não tinha problema nenhum, sabe, ser utilizado isso em uma região afastada da cidade. E com o tempo e depois de muita luta, a pira começou a funcionar de fato, né, a pira ao ar livre na cidade de Creston. E com o passar do tempo, a questão de pessoas se sentirem com vontade de ter aquele fim pro seu corpo foi crescendo mais ainda, e a pira se tornou um sucesso. A pira é comunitária, ela atende a todas as pessoas da comunidade, porém somente da comunidade também ali de Creston. Eles não atendem pessoas que vivem em outras cidades. E por esse fato, né, pelo fato de a pira somente atender a pessoas ali da comunidade, a cidadezinha de Creston teve, assim, muitas pessoas comprando terrenos, comprando casas, construindo na cidadezinha porque queriam fazer parte da comunidade para poder serem cremados na pira depois de morrer. Então você vê aí, né, que diferente a ideia, sabe, de lidar com a morte, de lidar com o luto, de ter um fim
alternativo, sabe, pro seu corpo depois da sua morte. E eu acho isso, assim, tão difícil de acontecer no nosso país, sabe, mas foi algo que deu bastante certo. E, enfim, né, as pessoas têm muito orgulho, inclusive, de dizer que fazem parte da cidade hoje em dia, em que existe a pira, né, ao ar livre. Ele foi bem interessante ler essa parte. Uma outra parte que foi muito interessante, que também, assim, me chocou absurdamente, foram os rituais mortuários da Indonésia. Existe uma cidadezinha na Indonésia chamada Tanah Toraja, e lá eles realizam o Maneni, que é o ritual ali de morte. Na Indonésia, quando uma pessoa morre, existe todo um ritual, assim, realmente bem grande, com instrumentos, com uma espécie de casa-túmulo, que é uma réplica de uma casa tradicional da Tailândia. Se eu encontrar a foto, eu vou deixar aqui pra vocês verem como é. Enfim, o morto é colocado dentro dessa casinha e é ali dentro que vai acontecer o funeral, sabe? Ele vai estar ali dentro e o funeral vai estar acontecendo lá de fora. Então vão ter ali esses instrumentos, vai ter toda uma cerimônia, inclusive de abate de animais. Existe então essa questão de as famílias conhecidas ali do morto levarem um animal para o abate, né? Eles vão meio que usar esse animal como oferenda ao morto, enfim. Acontece todo esse ritual, porém, o Maneni especificamente é uma espécie de ritual pós-morte, em que em determinado período de tempo as famílias dos mortos vão até essas casas-túmulos. Gente, é muito diferente, assim. Eles vão até essas casas-túmulos em que os seus mortos estão depositados e eles vão tirar os mortos de dentro da casa-túmulo, vão conversar com eles, limpá-los, sabe? Limpar o corpo ali da múmia, porque eles são mumificados, né? Enfim. Eles vão ser limpos, vão ter suas roupas trocadas, a família vai conversar com eles, vai, tipo, passar um tempo ali junto com eles. E em alguns casos eles chegam até a tirar foto com o seu ente querido que tá ali, sabe, mumificado dentro da casa-túmulo. Essa foi uma das experiências mais diferentes e estranhas pra mim nesse livro inteiro, porque eu não consigo imaginar isso, gente. Eu não consigo imaginar ir até uma espécie de cemitério, casa-túmulo, sei lá o que, tirar um ente querido meu, sabe, que tá ali descansando e deixar ele de pé lá, assim, ó, show, tirar uma foto, limpar. Nossa, é assim, foi muito diferente e me incomodou bastante, mas é algo muito natural pra essas pessoas e o diferente costuma incomodar, né? Costuma deixar a gente assim meio, sei lá, sem reação. E pra mim o mais chocante além disso foi saber que meu, é muito diferente isso. Enfim, quando uma pessoa morre nessa cidadezinha na Indonésia, quando uma pessoa morre, a família pode optar por não realizar o funeral de imediato. Eles podem optar por embalsamar o corpo do seu ente querido e deixar ele em casa até a hora que você quiser enterrar. E tem casos que a múmia do ente querido fica por anos dentro de casa antes de ir para o funeral, gente, anos. E ao perguntarem ali para um local se era costumeiro, se era muito raro que uma pessoa depois que morresse ficasse em casa por algum tempo, o local respondeu isso aqui, olha: quando eu era criança, meu avô ficou em casa por 7 anos. Meu irmão e eu dormíamos com ele na mesma cama. De manhã nós vestíamos roupas nele, o colocávamos de pé encostado na parede e à noite ele voltava para a cama. Ou seja, gente, 7 anos, por 7 anos essa pessoa dividiu a cama com a múmia do avô, basicamente, antes de colocar ele dentro da casa lá, túmulo, e fazer o funeral. Isso foi pra mim, assim, olha, muito difícil de entender, eu achei muito tenso, sei lá, gente. É realmente muito diferente, e o diferente costuma incomodar um pouco a gente, né, mas muito interessante também. E algo, assim, que eu jamais imaginaria ter conhecimento se não fosse por esse livro aqui, que eu, gente, indico muito, assim. É um livro que vai causar certo desconforto? Vai, com certeza, porque toca num ponto delicado, sabe? Que a gente tem certa dificuldade em lidar. Porém, é muito interessante a gente entrar em contato com essas culturas, sabe? A gente saber um pouco mais, inclusive, também sobre esse assunto que a gente tanto se desvia, evita falar, enfim. É um jeito de a gente ter mais conhecimento também sobre essas diferentes culturas e como que são realizadas, enfim, né? A autora aqui vai passar por outras várias culturas. Ela vai pra Bolívia, ela vai pro México, ela vai pro Japão,
pra Barcelona, enfim, ela visita vários locais que vão lidar com a morte de forma diferente. E ela vai deixar muito claro aqui ao longo do livro inteiro que a gente tem que parar de ter essa presunção de que o que a gente faz é certo, os nossos métodos são os mais corretos, que não é isso, sabe? A gente pensa dessa forma porque a gente tem certo preconceito com o diferente, sabe? Com o que a gente não tá acostumado. E fica muito claro quando a gente lê o livro pelas nossas próprias impressões, sabe? A gente tem esse problema de enxergar a coisa de outra forma e pensar em agir de forma diferente. Enfim, ela vai tocar em certos assuntos que, além de muito interessantes, são assim informações úteis pra gente parar de ter preconceito com certas coisas, sabe? Então eu sugiro muito a leitura. Se você ficou interessado, eu vou deixar aqui embaixo no box de informações o link pra compra. Comprando pelo meu link você sempre ajuda demais o canal, não só fazendo a compra desse livro, mas por qualquer produto no site da Amazon pelo meu link. Se você gostou desse vídeo, eu te peço encarecidamente que você deixe seu curtir, que ajuda muito na divulgação do canal, e que se inscreva se você for novo, que sempre tem vídeo novo saindo por aqui. E é isso então, era isso que eu tinha pra vocês hoje, eu espero vocês no próximo vídeo. Muito obrigada pela companhia, um beijão e até mais. Tchau, tchau!